Após 2 horas de realismo fotográfico perfeitamente realizado, a última sequência lança o filme em um novo domínio de experiência audiovisual puramente subjetiva, boa parte dela inteiramente abstrata e não figurativa. Acompanhado pela mosca de Ligeti, Bowman solitário comanda a grande nave rumo a Júpiter. Nos limites do grande planeta, o monolito manifesta-se flutuando em horizontal, confundindo-se com o próprio espaço, nos lembrando que a tela de cinema, assim como o monolito, pode se transformar em um portal. Bowman deixa Discovery em uma pequena cápsula. Ocorre o alinhamento dos planetas, desta vez o próprio monolito faz parte da formação. Para muitos, o símbolo da cruz que surge na formação do alinhamento pode trazer muitos significados para a representação do portal. Ao longo da história, a cruz foi usada por vários povos com significados diferentes da representação cristã. Por exemplo, a cruz celta simboliza o nascimento, a morte e até mesmo a ressurreição. A cruz egípcia, ou ansata, é conhecida como a chave da vida. Existem muitos significados para a imagem. No livro de Benson, a cruz surge mais como algo que simplesmente aconteceu. Para Benson, no arranjo final, um monolito giratório era o eixo horizontal de uma cruz, com uma fila de 5 luas servindo como eixo vertical, e Júpiter embaixo. Assim, uma peça de simbolismo neocristão tinha penetrado o filme quase por osmose. O suspense criado pela mosca de Ligeti nos transporta. Bowman agora está em uma viagem lisérgica para além do infinito. A experiência de sensações que vão além de seus próprios limites é aterradora. Seu corpo e mente de primata estão em transformação. As imagens oníricas, insanas, levam a Bowman a um profundo sofrimento. A reação mostrada nas imagens em close durante a viagem pelo portal é de pura agonia. Ao mesmo momento, as imagens possuem uma representação do universo e podem até mesmo representar a criação da vida. A cápsula foi lançada para dentro de um gigantesco útero. É uma de muitas imagens que podemos simbolizar o portal. Coincidentemente, o portal é como uma ponte que está levando Bowman a superar seus limites. A viagem continua mostrando imagens de locações coloridas como um planeta desconhecido. O olho de Bowman reflete essas cores e a cada corte seu olho muda. É interessante que durante a viagem, assim como em jogos de videogame, o espectador é colocado em primeira pessoa, onde nossa perspectiva do que acontece é apenas nossa, individual para cada pessoa, trazendo um grande impacto de sensações que podemos experienciar. Finalmente a viagem chega ao fim, quando o olho de Bowman retorna para sua cor normal. Então, chegamos na sequência mais enigmática do filme. Bowman surge dentro de sua cápsula, de uma maneira irracional, no interior de um quarto branco no estilo Louis XIV. Para uma narrativa essencialmente linear, apresentando uma única elipse temporal dos macacos à estação espacial, aqui temos um desvio. Não sabemos o que aconteceu com Bowman. Ele foi transportado da viagem lisérgica diretamente para um quarto? É uma pergunta permanente. O eixo dramático de 2001 é único, claro e constante. Temos a descoberta do conhecimento pelos homens macacos e a utilização da primeira ferramenta. A evolução do homem moderno levando seu conhecimento à criação de novas vidas, surgindo assim a inteligência artificial que possibilitou aos homens a criação de modernos supercomputadores, levando a vida humana a uma artificialidade. Os limites podem ser ultrapassados, dominamos a própria Lua e descobrimos evidências de vida fora da Terra. O domínio humano é representado por todas as ferramentas que criamos. No entanto, durante toda a missão Júpiter, até além do infinito e o quarto, os humanos estão deixando essas ferramentas para trás. Eles estão perdendo um certo sentido de controle que possuem. Eles estão no espaço, no ambiente mais perigoso para a raça humana. Mesmo com todas as ferramentas, não possuímos o domínio do espaço, e a partir do portal até o quarto, a concepção de espaço e tempo varia, não permitindo ao espectador e ao próprio Bowman imaginar o que está além desse quarto arquitetado para nossa consciência se sentir confortável. Em um certo sentido, Bowman não possui mais controle sobre suas emoções, ele se perdeu como unidade estável e unificada, para agora colocar-se face a si mesmo como se verá na cena seguinte. Entrando nessa nova dimensão de espaço e tempo,
O quarto serviria como um abrigo para Bowman, evitando um choque com a realidade do novo ambiente. Neste lugar, o espaço e tempo aparentam não fazer sentido. Para nós, o tempo é sempre um conjunto de momentos, mas na quarta dimensão é radial, disparando em todas as direções a partir de um momento sempre presente, o agora. Bowman se enxerga a si mesmo em outro cômodo, do passado ao presente para o futuro, diversas etapas de sua evolução. Para ele, o tempo flui como um rio, sendo carregado pela corrente. Bowman, em sua última ceia, quebra uma taça de vidro. Existem muitos significados ou símbolos que podemos representar essa cena, desde a última ceia de Jesus, onde se dividiu uma refeição, a outros símbolos. Bowman, assim como Jesus, possui uma atitude muito passiva, como se agora, após toda a sua jornada, compreendesse qual a verdadeira intenção. Também podemos simbolizar a taça de vidro e até mesmo o vinho. Segundo Gaston Bachelard, filósofo e poeta que analisa o simbolismo do vinho mediante as seguintes questões: primeiro, como uma fantasia da matéria e da natureza; segundo, como uma força transformativa da natureza; terceiro, como um elemento que promove a conjunção entre céu e o solo, unificação entre matéria e o espírito, e que por isto possui em si ambas as realidades, a terra do solo e o ouro do céu; e quarto, como um elemento relacionado à temporalidade, pois o vinho remete às estações do ano e à arte do enobrecimento pelo envelhecer. Sobre a taça, podemos simbolizar como o desprendimento da matéria, da ferramenta. Durante a missão a Júpiter até o estado momento, os personagens passam por fases de abandono de suas ferramentas, como por exemplo o abandono da Discovery, da cápsula e depois do traje espacial, chegando a hora de abandonar também seu último suporte ou mesmo prisão, seu próprio corpo. Bowman se encontra no leito de morte e nascimento. A transformação é um renascimento, a renovação do homem. Após o último contato com o monolito à sua frente, uma interpretação possível para esse momento é relacionar o afresco à criação de Adão de Michelangelo, com o movimento da mão de Bowman na direção do monolito indicando o contato. A pintura de Michelangelo representa o momento em que Deus cria o primeiro homem, Adão, captando o instante no qual a vida humana está prestes a começar. Entretanto, não podemos relacionar o monolito como um Deus. O monolito é uma ferramenta, como vamos ver a seguir. A relação do monolito em 2001 é representada como a possibilidade de vida inteligente fora da Terra. Somos desde o início do filme apresentados a um grande objeto retangular. Esse objeto, assim como todas as ferramentas dos homens, é apenas um instrumento criado para estabelecer as vontades de seus criadores. Assim, o estranho objeto foi deixado na Terra com o propósito de transformar os homens, de estabelecer uma ponte de evolução. Deste modo, quando os astronautas encontram o monolito na Lua, estamos estabelecendo um novo passo a caminho dessa evolução, e a partir deste momento, o monolito se transforma em um dispositivo que avisa aos seus donos, marcando também nossos diversos estágios na grande ponte figurativa da evolução humana. Para Dufour, o homem, ao conhecer a existência de um monolito que for enterrado deliberadamente, percebe que não se encontra só no universo, que pode haver um grande choque cultural, e quem é revelado não é Deus, e sim uma forma de inteligência extraterrestre que provoca uma transcendência que se afasta da concepção de um Deus criador de tudo e de si próprio. Aragetunde adverte que, apesar de um monolito cumprir funções diversas ao longo do filme, existem 4 elementos que não parecem variar durante suas aparições. O primeiro se refere às músicas de Ligeti, que acompanham as aparições do monolito, músicas pouco comuns, sem uma melodia reconhecível, como se fosse a música do espaço ou pertencente ao mundo dos seres extraterrestres, em contraste com as melodias mais conhecidas e terrestres, dos Strauss e de Khachaturian. Em segundo lugar, cada aparição vai acompanhada de um alinhamento dos planetas. Terceiro, os monolitos compelem de alguma maneira a que o herói toque inevitavelmente sua superfície, como ocorreu com os homens macaco, os astronautas e finalmente o astronauta Bowman, que entrou no monolito. Em quarto lugar, a forma pura e simplesmente do monolito como símbolo religioso parece evocar o poder último, infinito, indivisível, ideal e não conhecível. De qualquer maneira, Kubrick assinala que uma tecnologia alienígena
provavelmente pareça tão estranha que se pode achar que é obra de Deus. A presença do monolito e a intervenção extraterrestre na pré-história parece uma boa desculpa para trazer à tona a questão de como uma inteligência incipiente chegara não só a sobreviver às duras condições em que se encontravam, mas também a evoluir. Desta forma, restava apenas apresentar os verdadeiros extraterrestres, os criadores do monolito. Entretanto, Kubrick realizara um esforço gigantesco para produzir os alienígenas, diferente dos clichês que conhecemos no cinema, mas nunca chegou a uma decisão precisa de como eles seriam representados, como vemos em uma parte do livro de Benson das Memórias de Christiane Kubrick. Em outras palavras, ele pensava no problema primeiro retoricamente. Ele dizia: "Não consigo criar nada que não me mate de tédio", lembrou Christiane. No instante em que você nomeia a coisa já é um tédio. No instante em que desenha, no instante em que, quer dizer, dá para fazer algo cômico, engraçado. Dá para fazer algo bonito, ótimo. Dá para fazer coisas mágicas e maravilhosas, mas nada satisfaz. O que surpreenderia se você visse um alienígena? Como ele teria de ser? Como não sabemos, nossos alienígenas são sempre um fracasso. Nunca vi um alienígena em nenhum filme, livro, desenho ou descrição que me fizesse pensar: aí sim, é assim que deve ser. Christiane também recorda em outra passagem no livro de Benson de Stanley, concluindo o esforço com humildade resignada. Seria ótimo se eu conseguisse pensar em alguma coisa que arrebentasse com tudo, algo que deixasse as pessoas de queixo caído, ele disse a ela triste. Eu queria ter talento para pensar em alguma coisa, mas não consigo. O monolito deixa um vácuo aberto que sentimos quando tentamos imaginar o inimaginável. Portanto, os alienígenas de 2001 foram sugeridos, mas nunca mostrados, trazendo um sentido ainda mais misterioso para o filme. Com o propósito de compreendermos o final enigmático de 2001, precisamos em primeiro lugar compreender alguns conceitos da filosofia de Nietzsche, para assim relacionar com a narrativa e com a sequência da Criança Estrela. Os conceitos de Nietzsche são complexos, serão apresentados a seguir da forma mais simplista. Aconselho para um maior entendimento procurar os livros do filósofo. A vida humana apresentada em 2001, a partir dos costumes dos astronautas, é uma vida sem sentimentos, como podemos evidenciar em sequências como o aniversário de Paul, onde o homem não expressa emoções para com seus familiares, como se todos os valores tradicionais atingissem uma desvalorização e os princípios e critérios absolutos dissolvessem. A humanidade alcançara o niilismo de Nietzsche. O homem não possui mais propósito. Somos insignificantes, como é evidenciado em 2001, onde o homem diminuto está perante ambientes monumentais. Assim, a própria existência, toda ação, o sofrimento e sentimento é, em última instância, sem sentido, vazia. Primeiro, repare no ambiente clínico do quarto onde se encontra o Bowman. Essa ordem em limpeza extrema é uma analogia do ambiente pós-moderno, que pretende abolir todas as tensões, perigos, dificuldades e incertezas. Surge então um monolito negro que significa pura e simplesmente a morte de Deus. O que quero dizer com a morte de Deus? Trata-se do esvaziamento dos valores que outrora guiavam a humanidade, os valores apoiados no mundo metafísico. No momento em que desaparece a crença no mundo metafísico, surge o niilismo. Nada mais tem sentido, não se acredita em mais nada. Deste momento em diante, precisamos utilizar a ideia do eterno retorno de Nietzsche, onde encontramos a vontade, o desejo de retorno, uma ferramenta contra o niilismo. O eterno retorno tem a potência de o levar a uma reorganização. É possível relacionar a seção do livro Assim Falava Zaratustra, intitulada A Hora Silenciosa, no qual algo sem voz fala Zaratustra, o incitando a anunciar o eterno retorno, com a cena final totalmente silenciosa da morte de Bowman e imediatamente seu renascimento. O eterno retorno, como ferramenta, possibilita ao homem chegar ao super-homem, representado no filme como a criança estrela. Que é um macaco para o homem? Um motivo de riso ou de dolorosa vergonha? E justamente isso é o que o homem deve ser para o super-homem, um motivo de riso ou de dolorosa vergonha. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre o abismo. É o perigo de transpô-lo.
o perigo de estar a caminho, o perigo de olhar para trás, o perigo de temer e parar. O que há de grande no homem é ser ponte, não meta. O que pode amar-se no homem é ser uma transição e um acaso. O homem surge apenas como uma ponte da evolução, assim como mostra 2001. No início somos os primatas buscando alimento e conhecimento. Evoluímos ao homem moderno que já possui o conhecimento para a criação e chegamos à criança estrela, com a morte do homem, seguindo assim a uma frase muito famosa de Nietzsche: o homem é algo que deve ser superado. Desse modo, tudo se transforma. Então, em Nietzsche, com eterno retorno, nos apresenta o conceito de amor fati, ou amor ao destino, onde a plena aceitação leva uma existência com novos sentidos. Que minha única negação seja desviar o olhar, e tudo somado, e em suma, quero ser, algum dia, apenas alguém que diz sim. Portanto, podemos associar o retorno da criança estrela ao olhar a terra e posteriormente desviar o seu olhar. A vontade de potência de Nietzsche, onde cada um é capaz de analisar a si mesmo, encontrando os pontos fracos e fortes, para assim se afastar, deixando-se levar em novos desejos e sentidos. Enfim, o homem tomou o lugar de Deus. Deste modo, finalizamos com a frase de Ivan Karamazov, em Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski: se Deus não existe, então tudo é permitido. Apoia-se, onde público e criadores andam juntos.